Queridos, graça e paz. Na nossa devocional de hoje, vamos para João capítulo 9, versos 13 ao 34. Eu não vou fazer a leitura de todo o texto, mas apenas algumas considerações aqui. Em primeiro lugar, dos versos 13 ao 17, nós vemos que Jesus havia curado um cego de nascença no dia de sábado. E esse ato, para os fariseus, significava uma transgressão da lei. Apesar de que na lei não havia proibição alguma quanto à prática de atos de misericórdia, como curar no dia de sábado. Essa questão nos faz meditar em como nós utilizamos o dia do Senhor. O que fazemos nesse dia? Em que empenhamos o nosso tempo e energia? O dia do Senhor foi separado dos demais para ser santificado. Isso quer dizer que deve ser usado para obras de misericórdia e não para qualquer outra atividade de lazer ou de entretenimento. Devemos usar esse dia para o culto, orações, louvor e para suprir também as necessidades dos nossos irmãos, quando isso for necessário. Erradamente, os fariseus estavam preocupados com a violação da lei, que não havia, mas o que era cego estava querendo saber mesmo quem foi que realizou o milagre, pois ele era cego e agora ele via. Os versos 18 ao 23, os fariseus não acreditaram que o homem era cego e que havia sido curado. Resolveram então interrogar os seus pais. Quando fizeram isso, os pais confirmaram que o filho era cego de nascença e eles sabiam quem havia feito o milagre. E também que Jesus era o Cristo, o Messias. Mas com medo dos fariseus, eles não responderam nada e disseram apenas para perguntarem ao seu próprio filho quem foi que havia feito o milagre. Aquele homem cego percebeu, quando foi entrevistado então novamente por aqueles fariseus, ele percebeu claramente que Jesus era mais do que um homem simples, um simples homem, diferentemente dos fariseus, que estavam completamente cegos diante da verdade, do fato que realmente havia acontecido. Os versos 24 a 34, o ex-cego então demonstrou mais entendimento espiritual do que todas as autoridades judaicas. E eles estavam então condenando tanto a Jesus quanto o ex-cego. Isso mostra também que eles desconheciam as Escrituras, pois a vinda do Messias seria evidenciada pela restauração da vista aos cegos. O profeta Isaías profetizou isso em 29:18, 35:5 e 42:7. Então eles demonstravam desconhecimento das Escrituras. Visto que alguém estava curando um cego, eles deveriam então verificar as Escrituras e confirmar que de fato Jesus era o Messias. Então esse acontecimento revela para nós algumas características da incredulidade proposital e determinada deles e de todos quantos demonstram descrença no Evangelho, em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, a incredulidade gera falsos padrões. O padrão para se confirmar se era ou não um milagre não foi a Escritura, mas o padrão humano, dominado pelo pecado do orgulho e da soberba. A incredulidade, em segundo lugar, sempre quer mais evidência, mas nunca obtém o suficiente. Mais milagres e sinais que Jesus fez e não creram nele? Quantos milagres Jesus fez e não acreditaram que ele era o Cristo, o Messias? Em terceiro lugar, a incredulidade utiliza pesquisas tendenciosas com bases puramente subjetivas, ou seja, apesar de todas as claras evidências e testemunhos do próprio cego e de seus pais, eles estavam determinados a não crer. Podia haver mais testemunhos, poderia haver outros tantos sinais e milagres, mas a determinação deles era, de fato, não crerem em Cristo. Por quê? Em quarto lugar, a incredulidade rejeita os fatos. O homem era cego e agora via. Isso era um fato incontestável. Havia diversos testemunhos que
davam a evidência de que de fato aquele homem era cego de nascença e agora ele estava enxergando. Então eles rejeitavam o fato. E por último, a incredulidade é autocentrada, ou seja, isso quer dizer que os descrentes fazem de si o centro de todas as coisas e não admitem que há um ser criador, sublime, soberano Senhor e Salvador daqueles que se prostram em reconhecimento e adoração. Eles adoram a si mesmo. Eles têm neles o centro de todas as coisas. E, portanto, a incredulidade impede que eles vejam o Senhor, que eles vejam o exterior, que eles sejam de fato, que eles reconheçam de fato o Deus único e verdadeiro, o Deus encarnado, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então que o Senhor nos livre de incredulidade tal e nos dê a fé simples e pura, como a daquele cego que fora curado pelo próprio Senhor Jesus. No nome dele que oramos. Amém.